Eu tinha 15 anos de experiência no Brasil. Eu tinha no meu currículo empresas como Napster, Smiles, Sony, Microsoft, e quando eu cheguei por aqui, comecei a aplicar para vagas que claramente eu tinha qualificação para fazer. Mas esse roteiro, esse caminho foi bem diferente do que eu imaginava. Zero respostas, zero entrevistas, zero oportunidades. Nenhum não eu estava recebendo. E esse foi um grande choque para mim. Bom, hoje eu sou estrategista de conteúdo aqui em Vancouver e eu vou te contar um pouco desse caminho até aqui e algumas dicas do que você pode pensar e fazer para mudar também a sua história, a sua jornada. Vem comigo. Eu sempre tive o sonho de morar fora, e aí os meus irmãos acabaram imigrando para o Canadá. O país deixou, então, de ser uma possibilidade e virou algo concreto. Então, no meu caso, não foi pura e simplesmente uma decisão fria de carreira, só para vir trabalhar ou só para vir estudar, mas foi porque também a minha família estava mudando para cá, o que, então, concretizou, né? Era uma forma de se concretizar esse sonho que eu tinha há muito tempo. Mas o grande porém é que, obviamente, junto com a imigração, junto com a mudança, a carreira vem junto, e aí foi que as coisas ficaram um pouquinho complicadas. Dica número 1, networking é tudo, ainda mais se você não conhece ninguém, como era no meu caso. Quando você chega num país novo, você ainda não tem as conexões que você tinha no seu país de origem, né? Então, aqui no Canadá, essa rede é ainda mais importante do que no Brasil, também porque o mercado canadense é menor, ou seja, toda e qualquer conexão é muito válida. Então, você precisa buscar isso ativamente. Toda a conversa, todo o grupo, toda a oportunidade, todo o café, tudo que você puder construir de relação com pessoas para você começar a se mostrar, para você começar a contar sobre a sua história, sobre as suas experiências, é muito válida. Mas você precisa construir isso de forma ativa. Mas antes da dica número 2, já se inscreve, já curte, já comenta os meus vídeos, porque isso me ajuda muito a crescer e também a trazer mais conteúdos relacionados à vida no Canadá e ao trabalho. Eu espero, claro, que você fique por aqui para acompanhar tudo comigo. Dica número 2, vá atrás da pessoa certa, não apenas da vaga. O meu emprego atual, ele não veio simplesmente de um formulário que eu fiz no site da empresa, ele veio também porque eu mandei uma mensagem personalizada diretamente para o gerente da vaga. Então a minha dica é, identifica quem é o responsável por aquela vaga, manda uma mensagem personalizada, manda o seu portfólio e conta um pouco como você, a sua experiência podem ajudar aquela empresa. Isso vai dar muito mais visibilidade para você no processo seletivo e pode ajudar você a conquistar a sua vaga dos sonhos. Dica número 3, traduza a sua experiência e não espere que os recrutadores façam isso por você. No meu caso, eu não tinha experiência de marketing ou de conteúdo em varejo aqui no Canadá, mas eu tinha experiência, por exemplo, de e-commerce no Brasil. Ou seja, quando eu comecei a participar do processo seletivo nessa vaga que atualmente eu estou trabalhando, eu inseri na conversa temas como jornada de compra, Life Cycle Marketing, todos os outros pontos, né, todos os outros projetos e atividades que eu executei nessas funções de e-commerce no Brasil. Então, o seu trabalho é entender como as suas experiências, sejam elas quais forem, podem gerar valor, podem gerar ideias, campanhas, projetos para aquela vaga pela qual você está aplicando. Isso não é tão lógico, as empresas não vão naturalmente fazer a conexão. Então, quando você mandar uma mensagem para o recrutador, ou quando você mandar o seu portfólio, ou quando você estiver numa conversa, você precisa conectar os pontos para que naturalmente faça sentido aquela vaga para você. Não espere que eles façam isso por você, você precisa fazer por eles. Deixa eu contar um pouco do que foi o maior choque para mim, né? Sobre essa jornada de trabalhar aqui no Canadá. Não foi o frio. Não foi nada disso que é falado sobre o Canadá. Foi realmente entender que para as empresas canadenses, para o mercado, é importante que você tenha experiências aqui. Ou seja, por mais que você tenha anos e anos de bagagem de marketing, né, no Brasil ou de onde você veio e tudo mais, eles valorizam o histórico e as ações e as experiências que você está fazendo acontecer aqui no Canadá. Então esse foi um grande choque para mim, porque sempre quando eu estava numa entrevista, eu tentava puxar, não, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo dentro de uma determinada posição, e eles falavam, ok, mas sobre essa sua última experiência, sobre o que você está fazendo agora aqui, me conta um pouco mais que eu quero entender como que a gente consegue conectar os pontos para entender se vale a pena ou não. Então eles sempre
pelo menos, de novo, minha experiência, as entrevistas que eu participei, eles sempre tentam trazer ou para a experiência mais recente, eu acho que isso é universal, mas mais especificamente no meu caso, quando eu comecei a ter experiências no Canadá, eles geralmente puxam para as experiências que você está tendo aqui no país. Então, no meu caso, eu cheguei aqui no Canadá buscando uma posição de gerência, essa tinha sido a minha última experiência no Brasil, mas aí, conforme as coisas foram caminhando, eu entendi que eu deveria readequar, né, reposicionar a minha busca para, de repente, um cargo de coordenação, de especialista, o que tá tudo bem. Existem também posições nesses levels, né, nesses níveis que também pagam muito bem. De novo, depende do mercado, etc, etc, mas também existem. Mas eu entendi que eu precisaria fazer, então, esse movimento para que eu entrasse numa empresa, entrasse num lugar sólido e aí sim começasse, então, a trabalhar a minha carreira. Isso foi meu maior aprendizado nessa jornada, como eu digo, humildade estratégica, que eu dei um passo atrás no título para dar vários passos para frente depois na minha carreira. Especialmente porque eu não tinha nenhuma conexão aqui, eu não tinha minha rede de networking, eu não tinha as empresas né, pelas quais eu trabalhei no Brasil ou na América Latina. Então, para mim, foi um humilde reposicionamento estratégico de carreira que eu precisei fazer para que então eu conseguisse as oportunidades que eu consegui. E olha, para mim deu muito certo e eu acredito que para você possa também fazer sentido. Hoje eu não me arrependo, tem dias que ainda são difíceis, né, para entender o mercado, para dentro da minha própria empresa, para jogar o jogo, para se adaptar, mas foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Então, Vancouver me deu outras coisas também, não só sobre a carreira. Eu tenho tempo para mim, eu tenho tempo para minha família, eu consigo sair do meu trabalho, passear com meu cachorro, eu consigo de forma relaxada, tranquila, encontrar meus amigos, planejar meu dia. Então, tudo isso também foram ganhos que não estão diretamente ligados à minha carreira, mas estão diretamente ligados, relacionados à minha qualidade de vida, que foi um super ganho que eu tive vindo aqui para o Canadá. Então, se você está pensando em dar esse passo de mudar para o Canadá, ou mesmo se você já está aqui no Canadá, fica por aqui comigo. Vai vir muito mais conteúdo falando sobre a minha carreira, sobre a minha imigração, veganismo e tudo que existe no meio. Muito obrigada por assistir até aqui. A gente se vê na próxima. Tchau!